1000 milhas, a mais tradicional das provas do automobilismo nacional que corre por aqui desde 1956, muito antes, portanto, da Fórmula 1, e que, tendo como palco o Autódromo de Interlagos em quase todas as edições, viu passando por lá carros e pilotos de primeiríssima grandeza. Largada à meia-noite, chegada quase meio-dia, uma história enorme e é dela que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Mas antes, esse vídeo é patrocinado pelo Grande Prêmio Cidade de São Paulo 1000 milhas Chevrolet Absoluta. Esse é o nome oficial da prova que acontece no Autódromo de Interlagos à meia-noite do dia 28 de janeiro. Sim, largada à meia-noite como manda a tradição, chegada ali ao redor do meio-dia. Eu estarei lá e você pode também adquirindo os ingressos pelo link que está aqui embaixo na descrição. E 3 pares de ingressos serão sorteados para assinantes do canal. 2 pares para a galera do Paddock Pass e Lawrence Stroll e 1 par para a galera do Super Licença. Vou abrir uma live aqui na quarta-feira, dia 24, e a gente comunica quem são os vencedores. E para não ter galho, concorre quem entrar ao vivo na live e disser eu quero para o Houston filtrar vocês, beleza? Então, acabando aqui, você tem 2 opções. Comprar direto pelo site deles que está aqui embaixo na descrição, ou tornar-se membro do canal pelos 3 planos, Paddock Pass, Lawrence Stroll e Super Licença. Os links também estão aqui embaixo na descrição. Ou o botão aderir, e aí você apoia o canal, vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives. Serão 24 lives ao longo desse ano, todo final de semana de Grande Prêmio, domingo às 18 horas aqui. E de quebra concorre a esses brindes que sempre que tem por aqui eu sorteio, beleza? Então é isso, vamos lá! As 1000 milhas remontam à década de 50, 1956 foi o ano da primeira edição, tempo em que nascia a indústria automobilística brasileira. E para entender o surgimento da prova e de toda uma geração de pilotos que acabaram, muitos deles, vocês sabem, na Fórmula 1, a gente precisa dar um pouco de contexto contando o que acontecia na época. Em 1950, 63% da população brasileira, de 51 milhões de habitantes, vivia no campo. Em 1970, apenas 20 anos depois, esse número tinha caído para 44% dos 90 milhões de habitantes. Lembra da musiquinha? 90 milhões em ação? E essa proporção campo versus cidade seguiria mudando em favor das cidades ao longo das décadas subsequentes, porque as pessoas mudavam para os grandes centros atrás de empregos na indústria. Era o retrato de uma nação que se industrializava no pós-Segunda Guerra Mundial e atrás desses novos mercados que as fabricantes de carros vinham. Dando continuidade às investidas do governo Vargas, em 16 de junho de 1956, o governo Juscelino Kubitschek institui o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. O foco era incentivar a produção nacional, ou seja, mesmo que vendendo produtos de fabricantes estrangeiras, que eles fossem fabricados no país, gerando empregos aqui. O foco com isso, dificultar a saída de dólares e equilibrar a balança comercial. Para isso, 2 coisas foram essenciais na década anterior: a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e da Petrobras, porque afinal de contas você precisava de indústria de base, petróleo e derivados, e aço, ferro e laminados. Com as fabricantes no começo ainda reticentes, o governo vai fechando o cerco, proibindo a importação de carros inteiros e depois limitando a compra de peças que já fossem fabricadas por aqui. Com essas e outras medidas, como a imposição de que 90% dos carros fossem fabricados com peças, também elas feitas no Brasil, nascia a indústria automobilística brasileira. Em 23 de março de 1953, num galpão alugado no bairro do Ipiranga, enquanto a fábrica em São Bernardo era construída, inaugurava-se a Volkswagen do Brasil. E ela não ficaria sozinha, porque Mercedes-Benz e Willys Overland também abririam suas fábricas no ABC Paulista. Tudo motivado por incentivos fiscais em várias esferas. Em 54, a Willys já produzia o Jeep, aquele Jeep que era então enquadrado como veículo comercial leve. E os primeiros carros de passeio produzidos no país foram os modelos Romizeta e DKV VMAG Universal.
as duas fábricas nacionais pertencentes a empresas estrangeiras, a Romizeta com a ISO italiana e a DKVV Mag com a Auto Union, aquela Auto Union que tinha corrido nas corridas de grandes prêmios antes da Segunda Guerra, abriram uma trilha que foi seguida depois por diversas fabricantes. Em 57, a Volkswagen inaugura a fabricação da Kombi, também como veículo comercial leve. Seu primeiro veículo de passeio, que era um sedã para todos os efeitos da fabricante, o Fusca, começaria aqui em 59. Mas, claro, você pode estar se perguntando, errei de canal ou o Rodrigo mudou o tema dos vídeos dele? Nada disso. Esse passo a passo do nascimento da indústria automobilística brasileira é importante para entender que, depois de criada a indústria de base e a fabricação de veículos, era necessário vendê-los. E o melhor jeito, até hoje, identificado pelas fabricantes de mostrar que um carro é bom, é correndo com ele numa pista. Em 60, a VMAG cria o seu departamento de competições. E na sequência, as outras fabricantes vão atrás. A Cinca do Brasil, com o modelo Chambord, da música de Marcelo Nova. A Fábrica Nacional de Motores, com o Fenemé 2000 JK, que era o Alfa Romeo 2000 produzido sob licença. A Willys Overland com o Renault Gordini e a Berlinetta Interlagos, que era uma versão brasileira do Alpine A108. Foi o começo de tudo e dessa geração vieram os primeiros pilotos brasileiros profissionais, caras que viviam do dinheiro que faziam pilotando exclusivamente. E o primeiro deles foi Bird Clemente, que morreu não faz muito tempo. Depois Francisco Lamerão, Marinho Camargo, Luiz Pereira Bueno, seguidos de Wilson Fittipaldi e José Carlos Patti. E as equipes corriam muitas provas, a maioria inclusive de longa duração, o Endurance. E as 1000 milhas, tema desse nosso vídeo, surgem em 56, no meio desse caldeirão com tanta coisa acontecendo. Não era, apesar disso, a primeira vez que se organizavam corridas no Brasil. As competições de carro remontavam a 1908, quando aqui em São Paulo, no circuito de rua, foi realizada a primeira prova de que se tem notícia. Prova essa vencida por Silvio Álvares Penteado com um Fiat de 40 cavalos. Outro marco significativo foi o circuito da Gávea, no Rio de Janeiro, o famoso trampolim do diabo por causa do seu traçado com desfiladeiros no bairro onde hoje é a Rocinha, que aconteceu entre 1933 e 1954. Em São Paulo, Interlagos funcionou a partir de 1940, mas só viria a ganhar de fato projeção justamente com as 1000 milhas. E por que 1000 milhas? Bem, como na Fórmula 1, muita coisa acontece pelo interesse das fabricantes. Olha lá a flexibilização que tivemos com o regulamento de motores a partir de 2026, só para agradar a Volkswagen com suas marcas Audi e Porsche. 1000 milhas são 1.600 quilômetros, um desafio razoável para correr sem parar. E já havia na Itália a 1000 milha, com um conceito ligeiramente diferente, disputada em estradas abertas. Por lá, a largada acontecia na cidade de Brescia, a corrida ia até Roma e para Brescia retornava andando por estradinhas no interior da Itália, com o tráfego normal aberto. E quando falamos de Interlagos, a gente fala aqui do circuito antigo, com quase 8 km e curvas de todos os raios, velocidades e inclinações, em subida ou em descida. Do grampo do Bico do Pato, a interminável curva de alta, que era a curva do Sol, percorrida ao contrário e que tem justamente esse nome porque ao entardecer o sol pegava na vista dos pilotos. O clube Centauro, então, com Eloy Gogliano e Wilson Fittipaldi, resolvem organizar a prova então em 1956 pela primeira vez. E sabendo da forte cena do automobilismo gaúcho e pensando em garantir que a prova fosse desde o começo nacional, os organizadores do Centauro mandam gente ao sul do Brasil para conversar com os gaúchos e garantir que eles comparecessem. E eles vêm com suas carreteiras e vencem. A corrida inaugural acaba tendo 31 carros no grid e acontece em 25 de novembro de 1956. Durando 16 horas e 16 minutos, a largada foi dada meia-noite e é vencida pela carreteira Ford dos gaúchos Catarino Andreatta e Breno Fornari. A melhor volta da prova fica com outra carreteira pilotada por Chico Landi e Jair de Melo Viana, com um tempo de volta de 4:16. Guarde esses tempos. E as carreteiras que eles foram convidar na primeira edição para garantir que participassem, continuaram vindo e venceram 57
58 e 59. Esse domínio continuaria em 61, mas é pausado em 60 com Chico Landi a bordo do Fenemê. A corrida não acontece em 62, 63 e 64 e em 65 deu carreteira de novo. Àquela altura, os tempos de volta já tinham baixado de 4 minutos. E a pole de 65 é feita por uma carreteira de Camilo Cristófaro e Antônio de Carlos Aguiar com um tempo de 3:54. Em 67 aparecem os irmãos Fittipaldi com o Fit Porsche, que fazem a pole virando 3:31, mas não vencem a prova, que fica com Luiz Pereira Bueno e Luiz Fernando Terra Schmidt. A 10ª edição acontece em 1970 e é vencida pelos irmãos Diniz, Abílio e Alcides a bordo de um Alfa Romeo 2000 GTA. E escuta só o naipe dos carros que começaram naquela época a comparecer por aqui, porque a melhor volta é marcada por uma Ferrari 512 com um tempo de 2:58. E a pole position é feita por um Lola T70, pilotado por Jean Balder e Norman Casari. Interlagos então fecha para reformas que visavam levá-la ao nível internacional para receber a Fórmula 1, que viria, a gente sabe, e as 1000 milhas voltariam em 1973 com 64 carros no grid. Vitória de Beard e Nilson Clemente com o Ford Maverick da divisão 3. Depois disso, a prova experimenta um período de grande hiato, voltando a ser disputada apenas em 1981 com um grid cheio, 62 carros, mas agora todos eles bem mais modestos. Os Lola, Ferrari, etc., tinham ido embora. Nesse retorno, a prova é vencida pelo trio Zeca e Afonso Giafone mais Chico Serra no Opala da Stock Car. E são os carros da Stock que dominariam ao longo dos anos 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90. Em 91 não temos prova, mas em 92 ela retorna com 49 carros no grid, dessa vez com carros mais parrudos. Duração de 13 horas e 5 minutos e ela é vencida pela BMW M3 com o trio, eu não sei pronunciar o nome deles, o editor vai colocar pra gente aqui. Klaus Heitkotter, Jürgen Weiss e Mark Gindorf. Deu Porsche em 93 com um trio liderado por Antônio Hermann. E em 94 as 1000 milhas bateriam seu recorde até ali de 66 carros inscritos, ano esse que ficaria marcado com provavelmente a maior tragédia da prova. Na pista, Nelson Piquet, Christian e Wilson Fittipaldi, Rubens Barrichello e Ingo Hoffmann andavam com carrões importados disputando a vitória. Rubens, inclusive, se eu não me engano, corria com um Escort Cosworth. Ao todo, 107 veículos foram inscritos, 78 tentaram a classificação e 66 de fato estavam no grid na hora da corrida. No total, 180 pilotos de todos esses 66 carros, alguns em dupla, outros em trio, estavam habilitados. Cada uma das equipes podia levar 25 convidados credenciados. Além disso, a organização do Centauro credenciou 500 profissionais de imprensa. Muitos dos convidados nunca tinham estado no pit lane, e aí um acidente aconteceu nos boxes. No box 15 da equipe Linho Leslie, uma faísca do escapamento atingiu uma poça de combustível, e eram várias poças de combustível naquele pit lane naquele dia. Isso enquanto rolava o reabastecimento, ninguém ou quase ninguém usando roupas anti-chamas, e aí o inevitável aconteceu. Várias pessoas que estavam ao redor, inclusive 2 dos pilotos, sofreram queimaduras sérias e o mecânico José Marcelino Koga teve mais de 50% do corpo queimado, vindo a falecer uma semana depois. Eu lembro da cobertura sobre esse acontecimento, eu tinha 11 anos de idade, em 94, passou na televisão e saiu também na 4 rodas, e eu com a sensatez da 5ª série pensava, mas por que tinha tanta gente no pit lane? Outros tempos. Inclusive um comentário que eu sempre comento com vocês. Não é à toa que o credenciamento para boxes e pit lane é tão restrito na Fórmula 1, mas também em outras categorias. Vou contar para vocês o que aconteceu em dezembro. Eu fui credenciado, cobri a estoque, fiz vídeo aqui, vocês devem lembrar. E para receber a credencial, você tem que passar por um briefing de segurança com o pessoal da CBA. CBA é a Confederação Brasileira de Automobilismo. E algumas das lições que você aprende no dia é, por exemplo, aquela máxima de o pedestre tem sempre a preferência, não vale no pit lane. Quem tem a preferência no pit lane é o carro. É um lugar perigosíssimo, eu digo sempre isso por aqui, porque há pessoas trabalhando em contato direto com os carros em situação de competição. Então, para estar lá, você assina um termo
eximindo a competição de responsabilidade e você assume qualquer consequência por estar lá, sabendo que pode em algum momento sobrar para você. E sobra, a gente sabe. As 1000 milhas seguiriam rolando em Interlagos até que em 1997, pela primeira e única vez, ela é disputada em Brasília. A prova é vencida pela dupla Nelson Piquet e Johnny Cecotto com uma McLaren GT-R F1 motorzão V12 da BMW. Carro filé, coisa mais linda. E não seria a única vez que as 1000 milhas seriam disputadas fora do Templo Maior de Interlagos, sua principal casa. Porque em 99 ela vai para Curitiba, no finado Autódromo de Pinhais, aquele que já não existe mais. 35 carros compõem o grid numa prova que é vencida pelo protótipo Audi Spider, pilotada pelo trio Beto e Luciano Borghese e mais Jair Bana. Em 97, possivelmente o ponto alto de todos esses anos, quando a prova compõe o calendário da Le Mans Series, e aí aqui aportam as mais magníficas espaçonaves. A prova, inclusive, é vencida pelo mesmo carro que tinha sido segundo nas 24 horas de Le Mans do mesmo ano, o Peugeot 908 HDI da dupla Marc Gené e Nicolas Minassian. O carro era V12 5.5 litros, movido a diesel e tinha mais ou menos 730 cavalos. Um foguete. E foi dobradinha da Peugeot, porque o outro carro foi segundo com a dupla Pedro Lamy e Stéphane Sarrazin. Uma história enorme que coloca no mesmo balaio pilotos como Chico Landi, Birgio Clemente, Luiz Pereira Bueno, Wilson e Emerson Fittipaldi. E depois Ingo, Chico Serra, Raul Boesel, Rubens Barrichello, Christian, Hélio Castro Neves, Marc Gené e que em 2024 vem para mais uma edição. Depois de um jejum de 10 anos, de 2009 a 2019, a Interlagos Sport Marketing assumiu o evento. Em 2021, ela foi disputada por 15 carros. Em 2022, 25. Em 2023, 43 e nesse ano de 2024 serão 65 carros no grid. A largada, dia 28, noite de sábado pro domingo, meia-noite, 0 hora. Eu vou pedir pro editor colocar a programação para vocês aqui, mas eu falo, quinta-feira, treinos livres, sexta, treinos livres e classificação. Sábado às 9 da noite tem warm-up, depois visitação aos boxes e aí, meia-noite, a largada. Estima-se que a chegada seja em torno de meio-dia e como eu comentei com vocês, eu estarei por lá e se você quiser, você também pode ir. O site para venda dos ingressos, como eu comentei no começo, está aqui embaixo e eu sortearei 3 pares de ingressos para os nossos assinantes. Beleza? Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube, um episódio que eu queria fazer há muito tempo, contando a história da mais importante das provas do automobilismo nacional, as 1000 milhas, que muito felizmente estão de volta com o grid lotado. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim, e eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem bastante conteúdo diário, você sabe. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, eu te convido a entrar nos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp. O link está aqui embaixo na descrição e você entra e passa a receber push automático no seu celular no instante em que os vídeos por aqui vão pro ar. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.